Glória a Deus, irmãos. Estende a sua mão para cá para poder abençoar o nome de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, está aqui, Senhor, seu filho, Senhor, que vai ministrar sua palavra. Senhor, prepara, Senhor, o nosso coração para poder receber o recado, Senhor, que já está no coração do seu filho, Senhor. Toma nossas vidas, Senhor, nessa noite. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Oh, glórias a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz de Cristo. Meus irmãos, recebam todos a paz de Cristo. Motivo de alegria poder estar nesta casa uma vez mais para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Louva a Deus por esta oportunidade de poder passar por essas portas pela segunda vez e hoje tendo esta incumbência de ministrar a palavra de Deus. Louva a Deus pela vida do pastor presidente, a sua esposa, toda a sua família. Que Deus possa abençoar os demais pastores, que Deus possa abençoar os obreiros, membros, que as mais altas e ricas bênçãos do Senhor possa recair sobre esta igreja. Louva a Deus também pela vida de um casal mais do que amigo, irmão, pastor Rodrigo, missionária Rafaela. Que Deus possa vos abençoar. Amém? Vocês são muito importantes nas nossas vidas. Hoje a minha esposa não pôde estar. Nós somos líderes dos jovens e de maneira que não dá para poder sair os dois, mas eu vim fazer a obra e ela está lá fazendo a obra. Amém? O importante é trabalhar para Jesus. Amém? Quero ser bem simples e objetivo. A minha voz está bem debilitada. Ontem eu tive que dirigi o culto jovem com 38 de febre. Amém? Estava me tremendo todo. Amém? Hoje também passei um pouco de mal, mas nós viemos aqui para poder transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Por gentileza, você que pode, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, do seu capítulo 3. Evangelho de João, do seu capítulo 3, do seu verso 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Louva a Deus também pela vida do nosso irmão de louvor. Amém? Deus possa abençoar ele também. Estava lá no culto ontem, nos ajudando. Deus possa abençoar a vida dele. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, creio eu que deve estar aparecendo atrás de mim. Você acompanhe pelo telão. Amém? Escrito está: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E você se assenta glorificando o santo nome do Senhor. Quero ser bem objetivo, bem simples. Se tiver o tecladista poder me ajudar ali, eu fico feliz. Amém? Olhe para cá, retenha toda a sua atenção. Não vou te enfardar. Eu só quero trazer aquilo que Deus colocou no meu coração e entregar a revelação do Espírito Santo. Quantos estão ansiosos para poder ouvir a palavra de Deus? Diga graças a Deus. Eu não vou ser hipócrita em dizer que Deus irá falar agora, porque Ele já tem falado conosco.
porém eu preciso de toda a sua atenção e ainda assim é pouca. É um texto bastante conhecido, já foi aqui ministrado ao decorrer desses domingos ao qual você está vindo, e aqui eu não quero falar nada além daquilo que talvez você já tenha ouvido. Olhe para mim aqui, eu sei que o rosto não é muito agradável, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Evangelho de João. E João agora ele é um dos discípulos de Cristo. É bom a gente entender isto, que ao chegar neste ponto tem toda uma trajetória. Após no livro de Gênesis o pecado entrar através da desobediência de Adão, agora Adão perde alguns privilégios. A Bíblia diz que por causa do pecado de Adão nós fomos destituídos da glória de Deus. Então o que uma hora a gente tinha como herdade, agora a gente já não tem mais, porque nós perdemos a oportunidade de viver uma vida com Deus. A Bíblia diz que todos os dias à tarde Deus ele descia no jardim do Éden para poder palestrar com Adão. Isto se chama intimidade, porque ninguém conversa com alguém que não tem intimidade. Cumprimentar é uma coisa, ter um diálogo é totalmente diferente. Então, após o pecado, Adão agora vai perder o contato com Deus. Perdendo o contato com Deus, ele perde todo o privilégio que ele tinha. De Gênesis até Malaquias, você vai ver que Deus ele tenta levantar diversos homens para tentar voltar a ter esta intimidade com Ele. Só que toda pessoa que é levantada acaba pecando. Como não lembrar de Davi? Era um homem segundo o coração de Deus, mas o seu pecado lhe afastou, e ele disse: por causa do seu pecado vai fincar uma espada dentro da sua casa. Após o profeta Malaquias, eu não sei se na tua Bíblia tem, mas é uma página em branco. Este é o período onde Deus para de falar com o povo. Deus não se manifesta mais perante o povo, porque o pecado do povo estava incomodando Deus. O povo já não estava mais querendo ouvir a voz de Deus, e isso é um problema. Porque quando Deus para, ou melhor, porque quando o povo para de querer ouvir Deus falar, Deus ele se cala. E a minha Bíblia diz, e a sua também diz, que a casa que não tem profecia, ela se corrompe. E se a maior profecia é a palavra, se Cristo já não fala mais com a igreja passa a viver algo chamado apostasia. Pregador, o que é apostasia? É abandono premeditado da sua fé. Você vem para o culto, você louva, você chora, você ouve a palavra, mas aquilo já não te tira da zona de conforto que você está vivendo. A palavra entra no ouvido e sai no outro, e tudo lá fora que não é para ser feito, você faz. É basicamente você está aqui dentro, mas está morto. E a estratégia de Satanás ele mudou. Antigamente era tirar alguém que está aqui dentro e lançar lá fora. Hoje ele mantém você aqui dentro frio, desanimado, fazendo você achar que está fazendo conforme a vontade de Deus, mas na verdade você está como a igreja de Sardes. Tem o nome de que está vivo, mas na verdade já morreu. O ministério de Cristo vai se iniciar após o seu nascimento. Cristo ele vai ser relatado dentro da Bíblia até os 12 anos. Dos 12 anos, Cristo está dentro do templo, sentado para poder aprender. E eu sou líder de jovens, lá vai um conselho para os jovens. Deus jamais vai levantar alguém que não esteja preparado para poder ouvir.
Deus jamais vai levantar alguém para poder falar se ele nunca sentou para poder ouvir. Me perdoe a sinceridade. Eu prego desde os meus 13 anos. E nós estamos vendo um período onde ninguém senta para ouvir, mas quer estar de pé para poder falar. Não tem estrutura espiritual e muito menos emocional para poder viver o que Deus tem para poder mostrar para ele. Eu sei que talvez a palavra possa ser um pouco dura, mas nascer de novo faz parte de você sentar para poder ouvir. Porque se você não ouve, você não nasce de novo. E eu falei ontem e repito aqui: se a palavra não te confronta e não te liberta, ela não te tira da zona de conforto. Eu não vim aqui massagear ego de ninguém, e nem vim aqui fazer agenda. Eu vim dizer para você que para nascer de novo, tem que sentar para poder ouvir o que Deus está falando. Eu vou entrar na palavra e já encerro. Cristo aparece no cenário até os 12 anos, dentro do templo, sentado ouvindo. Dos 12 anos até os 30 anos, não se fala mais em Cristo. Segundo os teólogos, Cristo agora está exercendo a profissão de seu pai. Está aprendendo a trabalhar junto com seu pai. Porque uma coisa que Cristo não era vagabundo. Cristo aprendeu uma profissão. Eu sei que isso pode incomodar algumas pessoas. Só que tem muita gente dizendo: vou viver da obra, achando que obra e igreja é conta bancária para sustentar alguém. Se eu for perguntar aqui para os pastores, quantas vezes já tiveram que tirar de casa para poder dar para alguém? Porque viver da obra não é vontade, é chamada. E se não tem chamada, não entra. Pregar não é vontade, porque tem dia que nem vontade de pregar a gente tem, mas a chamada é maior. Aí eu lembro do que Jeremias disse: Senhor, vou parar de pregar. Por quê? Porque o povo é rebelde e não escuta a palavra que eu prego. A minha vontade é amaldiçoar o povo e mandar todo mundo morrer. Só que quanto mais eu prego sobre a sua justiça, mais o povo para de me ouvir. Senhor, eu vou parar, não prego mais, não canto mais, não exerço mais o que o Senhor me chamou. Jeremias, e por que você não para de pregar? Há um problema. E qual é o problema? Porque todas as vezes que eu penso em parar, há um fogo que queima dentro dos meus ossos. Há um fogo que arde e eu não consigo parar de pregar, porque ministrar, cantar não é vontade, é chamada. E quem tem chamada não consegue fugir do altar. E eu quero liberar aqui: quem é escolhido não tem escolha. Olhe para cá. Jesus some dos 12 até os 30. Oh, glória a Jesus, eu sinto Deus aqui, irmão. O corpo está todo arrepiado. Aleluia. Aos 30 anos, Cristo aparece novamente no cenário, iniciando o seu ministério. O seu ministério vai durar 3 anos e meio. Perceba que Cristo passa 30 anos aprendendo para exercer um ministério de 3 anos e meio. Cristo soube respeitar o período. Irmão, não fica com raiva de mim não. Eu não sei quem botou o tema disso, mas é mais doido do que eu que vim pregar. Tem pessoa que o ministério não avança porque não sabe respeitar o tempo. Desviou, caiu, não é porque estava fraco, é porque ultrapassou o tempo. E quem ultrapassa o tempo quebra princípios, e quem quebra princípios é quebrado pelo princípio. Cristo vai iniciar o ministério com 30 anos para exercer um ministério de 3 anos e meio. Eu sou líder aqui, eu dou diretamente com o meu pastor presidente.
O camarada chegou ontem no culto. O pastor não deu tempo nem de decorar o nome dele. Se o pastor não der oportunidade para ele vai embora. O pastor não me enxerga. Eu falei pro meu pastor: Deus tem que me moldar muito, porque eu sou só pastor. Ele fala isso para mim, eu falo: vai embora, vai, em nome de Jesus. Cristo esperou o período com toda delicadeza. É a primeira vez que eu peço isso. E isso é metodológico, não fere ética. Segure na mão de quem está do seu lado. Vamos, irmão, participa. Eu sei que você está cansado, eu também estou. Diga para ele: aprenda a respeitar o tempo. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aprenda a respeitar o tempo de Deus. Olhe para mim aqui, baixinho, baixinho. Calma, Wellington, vai devagar, senão eu me empolgo também. Jesus inicia o ministério junto aos seus 12 discípulos, e você conhece toda essa história. Jesus começa a iniciar o seu ministério, e durante o seu ministério tem sempre alguém que se opôs contra o ministério de Cristo. Eu não vou entrar nisso porque isso vai dar rolo para manga. Mas tem sempre alguém levantando contra Cristo, a ponto de alguém dizer para ele que ele era Beelzebu, que ele só fazia os milagres porque o próprio demônio usava ele. Começa-se uma perseguição, a ponto de Cristo dizer: eu vim para os meus, mas eles me rejeitaram. Alguém levantou uma calúnia contra Cristo, dizendo: Cristo está batizando mais do que João Batista. Cristo ouve a calúnia, em vez de rebater a calúnia, ele olha para os discípulos e diz: vamos embora. E por que vamos embora? Porque se eu não sou bem-vindo, eu junto as minhas coisas e me retiro. Porque quem é de Cristo não arruma briga com ninguém. Quem é de Cristo não precisa ficar debatendo para tentar justificar aquilo que Cristo já justificou. Ah, você não pegou, mas deixa para lá. Cristo se retira. Só que inicia o seu ministério. Neste período, no capítulo de João 3, o texto vai dizer, no seu verso 1, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Este homem, ele era príncipe dos judeus. Vamos lá, bem didático aqui para você entender. Ele era fariseu. O que é fariseu? Fariseu, na maioria das vezes dentro da Bíblia, eram homens que não fazia, mas jogava fardos pesados para outros. Os fariseus, segundo a Bíblia, ele ficava na porta do templo, batia no peito e dizia: eu oro, eu me consagro, eu faço, eu aconteço. Só que na maioria das vezes ele nem orava, não fazia e nem acontecia. Porque uma das características de fariseu é mandar você fazer aquilo que ele não faz, é querer cobrar de você aquilo que ele não tem capacidade de fazer. Então Nicodemos fazia parte dessa turma de fariseus. Príncipe dos judeus. Era um homem que tinha conhecimento, era um homem que era estudado, sabia de toda a lei, de toda a tradição judaica, conhecia a Torá de ponta a ponta, conhecia todos os mandamentos, conhecia agora o mandamento que Cristo tinha dado. Só que na mente dele não entrava sobre o reino que Cristo pregava, porque só gera curiosidade quando eu ouço ou quando eu vejo. Então, bem didático, para gerar a curiosidade de Nicodemos, Nicodemos já teve que ir até Cristo, observá-lo ou ouvi-lo. Então o texto vai dizer que à noite, e algumas traduções vão dizer que pela madrugada, Nicodemos sai de dentro da sua casa, vai até Cristo
Segundo os teólogos, ele está disfarçado, porque naquela época existia uma perseguição sobre Cristo, e Nicodemos, sendo o príncipe dos judeus, se vê sendo visto, poderia trazer problema para ele. Então ele não quer ser reconhecido. Não sei se você já viu, mas é o famoso crente 007. Aqui ele pula, marcha, entrega a revelação, lá fora ninguém sabe que ele é crente. Então ele se disfarça, vai até Cristo, chega até ele e diz: Rabi, eu sei que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém faz o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Só que me desvenda aqui o mistério. Como é que eu faço para herdar o reino? Cristo olha para ele. Põe aqui para mim, verso 3. Ou já está, o povo aqui é bom, hein? Olha para cá, ó. E respondeu, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Volta para mim no verso 3. Nicodemos pergunta a resposta de Cristo, e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 4. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pergunta: porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Era um homem inteligente, só que não entendia nada de reino, porque todo conhecimento que você adquire lá dentro, lá fora, quando chega aqui dentro, Deus te ensina algo novo. Tudo que você aprendeu lá fora, chega aqui, Cristo olha para você e diz: ah, é? Você é o maioral, você é o conhecedor, você tem nome, fama no outdoor. Só que quando bate aqui dentro, Cristo diz para ele: para poder entrar no reino, tem que ser o menor da casa. Nicodemos quer dar o reino, nasce de novo. Senhor, porventura pode um homem sendo velho retornar à madre de sua mãe? Isso daqui é lógico. Não tem como, pelo amor de Deus, uma pessoa depois de já ter nascido retornar para a madre, muito menos sendo velho. Eu sei que às vezes a luta bate tanto que dá vontade de voltar para lá, porque lá você não precisa pagar conta, lá ninguém te aborrece, lá você não tem que trabalhar, mas nasceu. É uma pergunta às vezes até parecer ser retórica, porque é impossível retornar à madre de sua mãe. Só que parece que Cristo, isso daqui é parafraseando, não está escrito. Cristo olha para Nicodemos e diz: tu é tão inteligente, você é tão culto, mas sobre o reino tu não entende nada. Nicodemos, olha aqui, hein, palavra minha, senta aqui, vamos conversar. Por quê? Porque tu sabe muito bem da lei, agora eu vou te ensinar do reino. Senta aqui. Eu não sou contra, irmão, eu estudo demais, não sou contra a teologia, eu tenho o básico. Só que a minha teologia nunca vai ser maior do que o conhecimento de Deus.
Eu posso vir aqui falar de escatologia, hermenêutica, exegese. Se você não entender nada que eu estou falando, a minha palavra não te valeu de nada. Cristo olha para Nicodemos e diz: senta aqui. Tu tem a teoria, né? Agora eu vou te ensinar a prática. Senta aí. Porque se você não nascer do Espírito e da água, é difícil de entrar no reino. E vamos lá, eu aplico isso e encerro a minha oportunidade, antes que a minha voz me abandone. Jesus Cristo, quando está falando sobre o novo nascimento, Cristo está falando de tudo aquilo que você praticava, deixar de praticar. É domingo do renascimento. E verdade seja dita, que para poder renascer novamente, você precisa alcançar alguns quesitos. Me prova na Bíblia, pregador. Te provo. Chega um jovem rico até Cristo e diz: Senhor, o que eu faço para poder herdar o reino? Cristo olha para ele e diz: segue todos os mandamentos. Ele olha para Cristo e diz: todos os mandamentos eu já tenho seguido. Ah, é? Então faça o seguinte: vende, doa tudo que você tem e vem para mim. Ele olha para Cristo e sai de fininho. Por quê? Porque nascer de novo muitas das vezes é perder aqui na terra para ganhar lá no céu. Eu não vim aqui pregar a teoria da prosperidade nem da pobreza. Só que eu vim dizer para você que tem às vezes que você vai ter que perder mais aqui na terra para poder conquistar no céu, do que você ganhar mais aqui na terra do que perder lá. Por quê? Porque mais vale 1000 anos na presença de Deus. Ou melhor, mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 anos longe da presença. Olhe para cá. Porque servir a Deus muitas das vezes não é ganhar. Lembra de Ana? Ana queria um filho, era estéril. E ela pedia incessantemente. Deus não ouvia a oração de Ana? Ouvia. Só que eu disse aqui que Deus, ele sabe respeitar tempo. Se Deus dá Samuel para Ana antes do tempo, talvez ela ia pegar na mão do menino, passar em frente a Penina e dizer: é agora, fala aí, linguaruda. Fala que eu não posso ter filho. E cá para nós, Deus jamais vai te dar algo para você poder ficar se exibindo para os outros. Deus só vai te dar aquilo que você precisa para que o nome dele seja glorificado. Levante as suas mãos, eu quero liberar uma palavra aqui. Você pode não ter tudo que quer, mas tudo que você precisa, Deus entrega nas suas mãos. Se está demorando, fica tranquilo. Aquilo que Deus te prometeu, querendo o homem ou não, o diabo pode até se levantar, mas aquilo que é seu e o diabo não vai tomar. Você pode dar um glória para Deus? Olhe para cá e eu corro para encerrar. Porque nascer de novo faz a gente tomar algumas atitudes que, se a gente não estiver disposto, a gente não toma. Porque muitas das vezes nascer de novo significa abandonar aquilo que mais te traz prazer. E abandonar aquilo que mais te traz prazer machuca. Vamos ser sinceros, porque nós somos egocentristas. Antes da gente pensar no próximo, a gente pensa na gente. E aí Deus, ele vem, Cristo, ele vem para quebrar todo o paradigma. E qual é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Tem dia aqui para varoa. Eu sou casado, sou recém-casado.
Tem dia que as varoas chegam em frente ao espelho, penteam o cabelo, botam a melhor roupa. Ela olha para o espelho e diz: hoje eu estou linda. Mas tem dia que chega em frente ao espelho e diz: só tua misericórdia. Ela olha para o marido aqui, para marido, hoje eu estou passando por essa experiência. Amor, eu estou gorda. Irmão, ela sabe que está gorda, mas ela não quer ouvir que você fale que ela está gorda. Eu estou gorda, amor. Não, tu está linda, mulher. Ela sabe, irmão, não precisa falar. Só que o conselho para o homem: não vista uma roupa e pergunte para a mulher se está bonito, porque tu vai ouvir sinceridade. Já desse eu fui sair para uma agenda, botei uma roupa. Eu falei: e aí, amor? Ela está ridículo. Eu falei: Deus me livre. Mas Jesus te abençoa. Porque abandonar algumas coisas, tá rindo, né, irmão? É, eu sei que você já passou por isso em casa. Porque nascer de novo gera sacrifício. E pastor, hoje ninguém quer se sacrificar mais. Quando Cristo olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, para poder nascer de novo, você tem que abandonar as suas práticas lá atrás. Porque quando você decide seguir uma vida com Cristo, é aquilo que Paulo fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E me perdoe alguém que diz que Cristo vive nele, mas ele não muda a sua forma de se comportar, é porque Cristo nunca habitou. Abandonar as coisas carnais lhe traz dor. Abandonar algumas coisas. Sabia que para poder nascer de novo, muitas das vezes você vai ter que se excluir de algumas amizades, apagar alguns contatos, se afastar de algumas pessoas. Por quê? Porque aquilo que não te edifica tem a tendência de te derrubar. Se não te traz para perto do altar, te afasta. Aqui um conselho: depois que a gente começa a liderar jovem, é problemático, né? A gente só dá conselho para jovem agora. Chegou uma jovem para mim lá na igreja, falando assim: eu estou namorando meu líder. Quando fala que está namorando, irmão, se tu soubesse a dor de cabeça que você traz para o líder. Eu falei: senta aí, em nome de Jesus. Falei: qual o nome dele? A idade? Mora onde? É da igreja? Respondeu tudo direitinho. Quando chegou, ele falou: não, ele não é da igreja, mas semana que vem ele vai vir. Eu falei: legal, ele só vai vir. Sábado ele está no baile, domingo ele está aqui contigo. Mas eu vou trazer ele para Jesus. Eu falei: não vai não, minha filha, não vai. Não tenta, porque não vai. A menina saiu com raiva de mim. Ficou 2 semanas saindo da igreja. Eu mandei mensagem para ela. Ela disse para mim: diácono, eu estou afastado porque eu caí. Mas que vontade de meter a Bíblia na cabeça dela. Porque a Bíblia diz que tem, aos olhos humanos, tem coisa que é boa, mas o fim dele é a morte. E aqui, Deus nunca vai botar prato ruim na sua frente. Deus vai botar o melhor. Só que é uma coisa: o diabo oferece, mas tu só come se você quiser. Eu vim pregar aqui para você dizendo que para poder nascer de novo tem que haver sacrifício. E tem que haver sacrifício e rejeição de muita coisa. Porque no reino de Deus é tomada a força. Talvez essa não era a palavra que você queria ouvir, mas Deus está dizendo para nós aqui: quanto mais você se sacrifica para Deus, mais Ele te entrega. Porque à medida que você entrega para Deus, Ele te devolve. Fique sobre os seus pés.
Eu não vim aqui falar nada absurdo. Eu vim trazer uma palavra simples. Vai doer, vai machucar, abandonar as coisas passadas, mas é melhor. Tem alguns hinos que eu fico prestando atenção, e às vezes a gente tem que pensar muito no que a gente está cantando. Porque tem um hino, eu não sou contra não, tá? Em nome de Jesus, irmão. Mas ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Será que você está pronto para sofrer por Cristo? É igual aquele hino: entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Será que você está pronto para Cristo entrar e mexer com a estrutura? Sabe o que é uma estrutura de casa? É coluna. Pega uma casa, derruba as colunas, o que acontece com a casa? Será que você está pronta para Deus sacudir a tua casa? Nascer de novo é renúncia. Pastor, tem dia que a gente não quer pregar, mas a gente renuncia a carne. Às vezes dá vontade de ficar em casa, irmão. Só que eu disse aqui, a chamada é maior. Às vezes você vem para a igreja todo quebrado, é uma renúncia que você faz. Você poderia ficar em casa triste, prostrado, mas você decide sair de casa e vir para a casa de Deus. E aí é que Paulo diz: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Fecha os teus olhos e eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que Deus possa te dar força. O pastor, ele não põe nada na igreja se não for direcionado por Deus. E se o pastor botou este tema, é porque ele sabe que tem alguém aqui que precisa ouvir as palavras que seriam pregadas. Eu oro por você e entrego a minha oportunidade. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor Deus, a tua palavra foi ministrada. Deus, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos aprender a renunciar à carne e viver o seu projeto. Ainda que doa, ainda que sofra, ó Deus, que nós possamos aprender a viver o projeto que o Senhor tem para nossas vidas. Deus, que o Senhor possa tocar no nosso íntimo e no nosso coração. Tira tudo aquilo que não pertence de Ti e preencha com Teu Espírito. Deus, tira tudo aquilo que nos afasta de Ti e nos preencha com Teu Espírito. Oh, Jesus da glória, eu quero Te pedir, Senhor, que o Seu poder venha aperfeiçoar na fraqueza deste irmão que entrou aqui. Deus, repreenda todo laço preparado, toda armadilha, Senhor, todo esfriamento espiritual. Deus, nesta noite eu quero Te pedir, joga por terra. Deus, que nós viemos a cada dia mais nascer do Espírito e da água, que nós possamos fazer a Sua vontade conforme o Seu querer, ó Deus. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Muito obrigado por este domingo do renascimento, que nós possamos morrer para o mundo e viver para Ti, ó Deus. Nos ajude, segure nas nossas mãos. É isso que eu lhe peço e já Te agradeço, já crendo da vitória do Seu povo, em nome de Jesus. E você aplaude o santo nome de Deus.